Pessoal, bom dia. Tudo bem? Então tá bom. Assim que o PowerPoint estiver pronto, a gente vai começar. Enquanto isso, eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Tiago, que é o livro que a gente está estudando, certo? A gente ainda está no capítulo 1. Beleza? Tiago capítulo 1, versículos 5 ao 12. Do 5 ao 12. Beleza? Todo mundo abriu? Se alguém puder ler, por favor, do versículo 5 ao versículo 12. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença, Deus, e podendo estudar a Tua palavra, aprender mais sobre o Senhor, com o Senhor e com os nossos irmãos. Que esse momento, Deus, de estudo, a gente possa se exultar, Deus, no Senhor, se exultar no conhecimento da Tua beleza revelada na Tua palavra, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, o tema de hoje é esse: sabedoria, cobiçada por muitos, adquirida por poucos. Né? Semana passada, eu não lembro quem estava aqui, a gente falou das provações, certo? As provações, elas acontecem para crentes fiéis, sim. Né? Não vamos pensar aquela bobagem que crente não passa por dificuldade, passa sim, os mais fiéis, tá? Elas não são permanentes, elas passam, sempre passam. Por mais que seja num ponto de vista eterno, elas passam. Pode passar por uma provação sua vida inteira. Um dia você vai morrer e ir para o céu, se você está em Cristo, né? E ela vai passar, certo? Então as provações são passageiras, sempre. No tempo nosso ou no tempo de Deus. Elas são diversas. Não é necessariamente uma coisa, uma doença, a falta de dinheiro, não. São diversas provações, é o que o Tiago fala, diversas provações. E muitas vezes pode simplesmente ser você tendo que ficar sem amigos na sua escola porque você quer seguir a Cristo, entendeu? É uma provação, é uma dificuldade que a gente passa. Elas nos ensinam, elas nunca vêm. Deus nunca é o carrasco que permite a gente passar por provação só para ver a gente sofrer. Não. Ele nos forja no meio da provação, certo? E elas nos levam à maturidade. No meio das provações a gente cresce e fica mais parecido com Jesus. Esse é o objetivo maior das provações. Então, se você passa por alguma dificuldade, se acontece alguma coisa com você,
se você está enfrentando algum problema, você pensa, eu vou sair depois desse problema mais parecido com Jesus. E isso é para a glória de Deus. Então é isso que importa. Então, é como o meu pai falou semana passada, a gente aprende a passar no meio da prova, entendendo o propósito daquilo e glorificando a Deus, entendeu? Quando a gente entende isso, a gente está apto a passar por qualquer tipo de provação. Porque a gente entende, coloca a nossa perspectiva no que é eterno. Certo? Então beleza, essa é uma recapitulação mais ou menos do que a gente falou semana passada, né? Aí, hoje, Tiago vem e começa a falar de sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? Então vamos definir primeiro o que é sabedoria, né? A sabedoria é o conhecimento colocado em prática da forma correta, certo? Então, pegando da Bíblia ou até mesmo do dicionário, sabedoria vai ser isso, ela não é mero conhecimento, tá? Não é simplesmente você conhecer bastante. Você pode conhecer muito e não ser sábio, né? A gente vê lá em Provérbios, por exemplo, que o sábio, muitas vezes, na maioria das vezes, ele fica calado, por exemplo. Pô, ele sabe muito, mas será que ele sabe a hora de falar, como falar? Entendeu? Então você vê que a sabedoria é esse conhecimento aplicado na prática. O Salomão, ele era conhecido por sua sabedoria. Eu gosto de usar o exemplo de quando ele fala para repartir o bebê no meio lá, né? Tinha duas mulheres, ela acabou matando o filho durante a noite, sufocou o filho, né? Dormiu em cima dele, e aí ela roubou o filho da outra mulher, falou que o filho era dela. E aí chegou pro rei lá, não, esse filho é meu, não, esse filho é meu, não, esse filho é meu. Aí o Salomão falou, beleza, então corta no meio e dá um para cada um. Aí a mãe ficou, não, então deixa eu ficar com ela. Ah, então essa aqui é a mãe verdadeira. Então, ele foi conhecido pela sua sabedoria, certo? O cara manjava muito, entendeu? Conhecia pra caramba, mas naquele momento, o conhecimento dele foi visto, foi posto em prática. Então a gente pode começar já, na nossa mente, já começar a associar isso, o quanto a gente conhece e o quanto a gente põe em prática, tá? Essa vai ser uma aplicação muito forte pra gente hoje, sobre colocar em prática. E no contexto que a gente está falando das provações, vai ser mais importante ainda, porque é colocar em prática o conhecimento que a gente conhece no meio da provação, entendeu? Essa é uma das maiores dificuldades, mas não é impossível quando a gente está em Cristo. Então muitas vezes a gente pode estar pedindo para Deus um maior conhecimento, um maior desenvolvimento intelectual, o conhecimento da palavra e tudo mais. Mas será que a gente não deve pedir por sabedoria? Tem um versículo em Filipenses 3,16, que ele fala assim, então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Paulo está falando assim para os filipenses, gente, vocês estão progredindo em conhecimento, mas botem em prática aquilo que vocês aprenderam, entendeu? Vocês conheceram a Cristo? Botem em prática Cristo. Vocês conheceram mais de Cristo? Botem em prática isso que vocês acabaram de conhecer, entendeu? Nunca, conhecer tudo aquilo e não botar nada em prática. Aí a gente vira como aqueles fariseus, que conheciam pra caramba, mas, não praticavam aquilo, não entendiam de fato aquilo não tinha caído no coração deles. Então a sabedoria, que isso fique bem claro pra gente hoje, sabedoria é o conhecimento revelado na prática, certo? Então, aí ele começa o versículo assim, ó, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, aí eu paro para pensar assim, né? Hello, Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, eu tenho falta de sabedoria, todo mundo tem falta de sabedoria. Quem é que pode chegar aqui e falar assim, não, eu sei tudo. Não só sei tudo, como do jeito que a gente definiu, né? Sabedoria colocada na prática, eu pratico tudo que eu conheço. Cara, ninguém pode chegar nesse ponto e falar isso, só Jesus. E aí eu pergunto para Tiago, peraí, Tiago, quem é que não tem falta de sabedoria? Todo mundo tem falta de sabedoria, todo mundo precisa de mais sabedoria. Lembrando, sabedoria é conhecimento aplicado na prática, conhecimento posto em prática. Então, é óbvio que a gente precisa de sabedoria, é claro. E mais do que isso, se Jesus Cristo buscou a sabedoria de Deus, por que eu, que sou um homem pecador, não vou fazer o mesmo? Entende? Cara, Cristo, antes de escolher os discípulos, ele passou noites orando a Deus.
Ele passou noites pedindo orientação de Deus. Antes de começar seu ministério, ele jejuou por 40 dias. O que você acha que ele estava fazendo? Ele estava buscando a orientação de Deus para tudo que ele ia fazer. Por mais que ele fosse Deus, ele era um com o Pai, e isso foge da nossa compreensão. Ele, como humano, foi atrás de Deus, entendeu? Perseguiu conhecer a vontade do Pai. E não só isso, botar em prática, sabe? Tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele sabia. Então, se o Cristo, que era perfeito, buscou sabedoria, por que eu, que sou imperfeito, não vou buscar? Então esse versículo é retórico. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Cara, com certeza eu tenho falta de sabedoria, e com certeza você vai ter que pedir a Deus. Entendeu? Como se ele estivesse dizendo assim: tenham grande alegria por passar por diversas provações. E se alguém tem falta de sabedoria, né? Se alguém tem dificuldade de pôr isso em prática, ou seja, passar pelas provações com alegria. Então ele tá juntando esses dois textos dessa forma, entendeu? Falou das provações, o pessoal estava passando por dificuldades lá. Os crentes da dispersão, como a gente viu, né? Eles estavam em terra de ninguém, digamos assim, terra que não era deles. Então eles estavam perdidos, mais ou menos, perseguidos. E aí ele falou: nas provações, ponham em prática a alegria. Se alguém tem dificuldade de fazer isso, é isso que ele está falando, entendeu? Então pra gente é tipo assim: você passa por dificuldades? Com certeza. A sua luta contra o pecado já é a dificuldade que você passa todo dia, certo? Tomar a sua cruz nunca foi fácil, nunca vai ser. Mas vai ser prazeroso quando a gente entender o prazer que existe em Cristo. Então a gente sempre tem que buscar sabedoria para tomar a nossa cruz, tá? Eu esqueci de falar no começo, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar ou para comentar, levanta a mão e eu falo. Porque às vezes eu estou indo no raciocínio, parece que eu não dou espaço para o pessoal falar, mas se você levantar a mão eu consigo interromper e você pode comentar. Então, primeiro ponto que ele fala: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então começa por aí, peça a Deus. Vamos pensar o seguinte: quais são as fontes de sabedoria que podem existir hoje? Pode ser sabedoria falsa também, sabe? Quem pode ser uma fonte de sabedoria assim? Quem as pessoas podem se basear, por exemplo, como exemplo de sabedoria? Sei lá. Ciência. Oi? Dalai Lama, por exemplo, né? Ah, o cara sabe. Google, taca lá, você descobre tudo, né? Existem diversas fontes, mas ou essas fontes secaram, certo? Ou essas fontes jorram de uma água que é totalmente contaminada, entendeu? Essas fontes de sabedoria que não conhecem a Cristo, que não transbordam da sabedoria de Jesus, elas não vão fornecer uma sabedoria útil para o crescimento e maturidade. Elas podem te dar diversos conselhos práticos para você ter uma vida melhor, mas se o seu coração não for transformado, aquela sabedoria de nada vale. Vai te ajudar a ter uma vida bem tranquila, sabe? Não arranjar encrenca com ninguém, talvez ser bem sucedido nessa vida, mas quando tudo isso acabar, não valeu de nada. Entende? E cara, esse texto está falando que Deus dá sabedoria. Aí eu me pergunto: será que Deus dá mesmo? Porque, cara, Deus, entende? O Deus, Ele dá sabedoria. Ele é uma fonte de sabedoria. Aqui o texto está falando que Ele dá. E a gente não está pedindo. Então será que Ele dá mesmo? Ou será que a gente não está acreditando nisso? Será que a gente está tendo dificuldade de botar isso em prática? De que Ele nos dá sabedoria? E quando eu digo que Ele nos dá sabedoria, de novo, não é que Ele faz a gente conhecer mais e ficar craque, assim, crânio nas coisas, entendeu? Mas Ele nos dá capacidade de passar por essa vida alegre, passar pelas promoções alegre, botar em prática aquilo que a gente vem aprendendo na palavra. O Espírito Santo de Deus vem e move no nosso coração o entendimento da palavra,
sabe? Eu duvido, com base nesse texto, eu duvido que se a gente pedir para Deus, Deus me ajuda a entender a tua palavra, me ajuda a praticar a tua palavra, ele vai falar assim, não. Entendeu? Eu duvido. Só que muitas vezes a gente espera que ele, sei lá, ele faça a gente fazer as coisas. Mas não. Ele permite que a gente entenda, ele permite que a gente seja transformado e ele nos dá a oportunidade de fazer isso. Entende? Ele não vai mover a sua mão para fazer a coisa certa, entendeu? Ele vai te dar uma ocasião em que você possa fazer isso, uma vez que você aprendeu dele o que é o certo. Entende? E ele vai te disciplinar quando você errar, até você acertar, até você ser mais parecido com Jesus. Então Deus dá sim, a Bíblia está falando, pede a Deus. Pede a Deus, entendeu? Porque ele dá. Não só isso. A gente precisa conhecer o Deus para quem a gente está pedindo. Eu falei, ele dá. Ele sempre dá. Aqui fala logo em seguida que ele dá liberalmente. O que significa dar liberalmente? Alguém pode sugerir uma interpretação? O que significa dar liberalmente? Ele não faz uma troca com você. Ele não tem uma condição, sabe? Ó, só dou se ele conhece a nossa limitação. Ele sabe que a gente não vai conseguir entregar nada para ele. E por causa de Jesus, cara, naquela cruz, ele dá liberalmente. Como é que a gente pode olhar para um Deus que dá, não só dá, mas dá de boa vontade e não pedir para ele? Às vezes tentar fazer as coisas pelo nosso próprio jeito, pelas nossas próprias forças. Como é que a gente pode fazer isso? Isso, se a gente for parar para pensar, isso é uma afronta contra Deus, entendeu? Então se a gente está falando que o que ele dá não é verdade, não é suficiente, ou que isso não é verdade. Não, Deus não dá. Às vezes a gente passa por várias dificuldades, né? A gente erra, aí a gente vê esse versículo, pede para Deus, pede sabedoria para Deus. Aí você vai, Deus, me ajuda, né? Pede sabedoria. Aí você vai lá e erra de novo, aí você começa a achar que Deus não está dando. Né? E esse é o pensamento do ser humano, do velho homem. Entende? Por isso que muitas vezes a gente para de pedir, a gente para de confiar nele. A gente acha que ele não está fazendo as coisas. Mas, cara, é a gente que está se esforçando para se transformar, entendeu? Para estudar a palavra, para estar em comunhão com Deus, ser transformado, ser mais parecido com Jesus, e a gente vai para com Deus. Olha para esse texto, cara. Ele dá liberalmente. Cara, ele não vai negar sabedoria para você. Salmos 66, 20. Vamos abrir esse texto, Salmos 66, 20. A gente lê. Quem quiser ler, pode ler. Salmo 66, 20. Amém. Cara, olha isso. Louvado seja Deus. Não rejeitou a minha oração. Não afastou de mim o seu amor. Deus, ele não guarda para si essa sabedoria. E além disso, fala aqui, ó. Peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Olha isso. Ele dá a todos, ou seja, não faz distinção de crentes mais maduros ou crentes menos maduros. Ele dá para todos. Ele dá com boa vontade. Ele não rejeita a nossa oração. Entende? Eu quero tentar encorajar você a se voltar para Deus e pedir a sabedoria que vem dele, entendeu? Mas que você acha assim, não, isso é tudo bem na minha vida, não estou passando por uma dificuldade e tal. Cara, é aí que você mais precisa da sabedoria dele, entendeu? A gente vai ver um pouquinho lá na frente
vocês vão entender. Agora vem uma outra pergunta. Beleza, Deus dá, a gente tem que pedir para Deus dá para todos, Deus dá liberalmente. Mas como é que eu devo pedir? Será que eu só chegar lá? Ô Deus, estou precisando de sabedoria. Existe uma maneira de pedir. E essa maneira vai dizer muito se a nossa oração foi sincera ou não. Se a nossa oração provém de Cristo ou não. Peça com fé. Isso é uma coisa muito importante. Não é simplesmente pedir a Deus, dá sabedoria, sabe? E ficar por isso mesmo. Pedir com fé. Fé no quê? A Bíblia fala que fé é certeza, certo? Certeza e convicção, beleza? Isso a gente aprendeu na classinha da escola dominical. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vêem, certo? Se fé é certeza, por exemplo, eu não tenho certeza que vai chover amanhã, tem? Eu posso ter alguma certeza de que vai chover amanhã? Então eu posso ter fé que vai chover amanhã? Não, porque por mais que eu mentalize e eu não, vai chover amanhã, eu tenho fé que vai chover amanhã, eu não tenho certeza, entendeu? Isso ainda continua, pode não chover, entendeu? A não ser que Deus apareça aqui e fale assim, vai chover amanhã. Ah, aí beleza, agora eu posso ter fé que vai chover amanhã. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é infalível. Então você vê, se fé é ter certeza, eu tenho certeza que Jesus morreu na cruz. Ninguém precisa vir me falar isso. Tenho certeza, isso aconteceu. Entendeu? A gente começa a entender o que é fé. E por que a gente tem que pedir com fé? Fé no quê? Na promessa que Deus fez logo ali anteriormente. Ele dá para todos, Ele dá liberalmente. E às vezes a gente se limita a desfrutar da sabedoria de Deus, desfrutar do conhecimento que Ele promove pra gente, que Ele fornece pra gente, por causa dessa falta de fé, por causa daquele pensamento, mas eu já errei tanto, já pedi ajuda pra Deus, vou pedir de novo, vou cair lá na frente. E cara, esse é o velho homem lançando, sabe, mentiras pra você ficar longe de Deus, pra você desistir disso, porque é isso que vai dar certo, entendeu? Então, cara, a gente não pode duvidar. Você já viu a onda no mar? Com certeza já. Ela vem e volta. Ela vem e volta. Aquele cara que pede sem crer que Deus dá a todos, é como essa onda vai e volta. Tem uma mente dividida. Uma hora ele acredita, não, eu sei, Deus ele dá sabedoria. E outra hora, eu vou errar de novo, sabe? Cara, esses pensamentos estão te afastando de Deus. Pedir com fé, e pode ser que essa seja a sua dificuldade hoje, pedir com fé, sabe? Isso é extremamente importante. Pode falar. Na prática, como que eu peço com fé? Como que eu peço duvidando? Lá em Hebreus, por exemplo, a gente vê antes dele chegar e falar no versículo, no capítulo 12, que, portanto, deixa de lado o pecado que nos rodeia, que nos assedia, segue o alvo, né, que é Jesus Cristo. Antes disso, ele fala, tendo em vista que a gente está rodeado por tão grande nuvem de testemunhas, certo? Essas testemunhas eram testemunhas da fé. Elas tiveram fé no quê? Na promessa de Deus, certo? Elas agiram baseada naquilo que elas não conheciam. Elas sabiam que viria o Cristo, entendeu? Mesmo sem ter visto Cristo, entende? Então, ter fé, que eu entendo desse texto, baseado em tudo que a Bíblia nos fala, o ter fé é você simplesmente ter certeza que Deus vai te dar sabedoria, entendeu? E agir de acordo, sabe? Agir de acordo com isso. Você pede, Deus, por favor,
eu preciso de sabedoria para melhorar nesse pecado, eu preciso de sabedoria lá no meu trabalho, eu preciso pôr em prática o conhecimento que eu tenho, né? Mano, beleza, Deus vai me dar, entendeu? É como se já tivesse dado. Pode? Claro. Exato. Até mesmo porque Deus falou na palavra que Ele traria cura para os enfermos, certo? Mas Ele não disse quando. Exato. Então, quando a gente tem fé na palavra de Deus, quando a gente crê que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou que ia cumprir, poxa, eu creio que Ele vai curar, com certeza. Minha avó, por exemplo, minha avó que morreu, né? Mãe do meu pai. Ela estava lá, ela estava com um problema, não conseguia levantar da cama. Ela orava assim, falava assim, eu tenho fé que Deus vai me curar, entendeu? Eu tenho fé que Deus vai me curar. E eu olhava para aquilo e falava assim, cara, que exemplo, sabe? Eu tenho fé que Deus vai me curar. E ela não levantou da cama ainda. E ela ainda está falando, eu sei que Deus vai me curar, eu sei, ela tem certeza. Ela tinha certeza, porque ela cria na promessa de Deus. O que aconteceu? Deus curou ela. Está lá com ele hoje. Entendeu? Não necessariamente a cura vem na nossa ótica, sabe? Cara, eu digamos assim, não quero parecer meio mórbido, mas eu estou muito feliz que ela está lá com ele. Entendeu? É até, cara, mais feliz que ela está lá com ele do que ela está aqui ainda sofrendo as dificuldades desse mundo, entendeu? Claro que seria muito bom ter mais tempo com ela, poder passar mais tempo com ela, mas, cara, ela foi curada. E às vezes eu via meu pai, às vezes, pô, Deus, por que você levou ela? E por quê? E eu falei, pai, mas você não orou para ela ser curada? Não foi. Não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Entendeu? E pô, é verdade, entendeu? Cara, isso é passar pelas provações com sabedoria. Entendeu? Então a fé, ela vem com essa base, certo? A palavra de Deus, como o Eduardo muito bem falou. A gente tem que crer nas promessas que Deus fez, certo? A gente não pode simplesmente crer no que der na telha. Não, eu tenho fé que vai chover amanhã, porque amanhã eu preciso ir em tal lugar e aí não pode chover, então eu vou fazer aqui, vai chover amanhã. Não, às vezes não, a vontade de Deus prevalece sempre. Mas nas promessas que Deus fez, a gente pode sim ter fé. E essa é uma das promessas que Ele vai dar liberalmente. E se a gente duvida, como eu estava dando aquele exemplo, será que vai dar mesmo? Como Ele mesmo falou da cura, né? Será que cura mesmo? Cara, será que vai dar mesmo? Porque eu já pedi tanto e já caí tanto. E toda vez que eu volto, eu caio de novo. Mas a gente não olha muitas vezes para a perspectiva eterna de que Deus está nos transformando, entendeu? Progressivamente. E muitas vezes eu estou muito melhor hoje do que eu estava ontem. E isso é Deus dando a sabedoria que a gente tem pedido e a gente descrendo dele. Sabe? Fé é algo que Ele coloca no nosso coração. No momento da nossa conversão, certo? Quando a gente é regenerado, justificado, a gente tem fé e a gente tem que exercitar essa fé. Certo? Isso é conhecer a palavra de Deus e orar com fé nessas promessas que Ele fez. Certo? Então, se Ele falou que Ele vai dar, cara. Vamos orar. Vamos orar. Deus, peço que o Senhor dê sabedoria para todos nós aqui, para sermos mais parecidos com Jesus.
Em nome de Jesus. Amém. Sabe? Ele vai dar. Talvez eu não veja isso na hora, mas ao longo da nossa vida, quanto mais a gente conhece, mais a gente anda junto com Ele, a gente vai crescendo, entendeu? A gente nunca pode falar que Deus falhou numa promessa dessas. E a gente não pode duvidar, a gente não pode ter a mente dividida, porque senão a gente vai ser levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Se a gente não tiver o firmamento da palavra na hora de crer, se a gente não confiar nessa promessa, qualquer coisa que disserem para a gente vai aceitar. Ah, não, faz isso aqui que você vai conseguir. Ah, não, faz isso aqui que você vai conseguir. Aí você pensa, eu estou pedindo para Deus não dá mesmo, então eu vou tentar fazer isso aqui, já que o cara está falando, né? Entende? Então a gente vai sendo levado por qualquer vento de doutrina. É o que fala em Efésios 4,14. Eu quero que vocês sejam maduros para vocês pararem de ser levados por qualquer vento de doutrina. Vocês têm conhecido pouco a palavra. Então, a sabedoria, ela exige sim o conhecimento da palavra, mas mais do que isso, ela exige a prática desse conhecimento. E muito disso vai ser revelado na oração feita com fé. Lá no final de Tiago, a gente vai ver sobre a cura de enfermos e a oração feita com fé sarará o doente. Lá fala isso. Né? Então, isso é muito importante. Ele nunca falhou nisso. Por mais que você pense que ele falhou, ele não falhou. Nunca. E não vai ser hoje que ele vai começar a falhar. Próximo ponto. Busque sem parar. A sabedoria vem no conhecimento de Deus. Abre em Efésios 1,17 para vocês verem o que está escrito aí. Efésios 1,17. Quem puder ler, por favor. Exato. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, que lhes deu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui, nesse contexto, ele está falando da revelação, do conhecer mais de Cristo, do conhecer mais do Evangelho, da glória de Deus sendo revelada a cada dia para você. Né? Então Paulo está falando que vocês conheçam cada dia mais a glória de Deus. E é interessante que ele fala o espírito de sabedoria, certo? Nesse sentido do espírito de sabedoria, não é um espírito específico que vem entre você e você passa a ter sabedoria. O espírito é tipo assim, uma posição de sabedoria, sabe? Uma posição cristã de sabedoria, sabe? Tipo assim, esse cara aí tem espírito de esportista, por exemplo. Não é que entra um espírito de um esportista dentro do cara. É nesse sentido que está falando. É um espírito de sabedoria, é uma posição de sabedoria, sabe? E ainda é interessante ele falar no pleno conhecimento dele. Cara, como é que Deus vai conceder a sabedoria para nós no pleno conhecimento de Cristo? À medida que você conhece mais a Cristo e passa mais tempo com Ele, você vai adquirindo esse espírito de sabedoria, que é uma fluência do Espírito Santo que habita em você, entendeu? É o Espírito Santo moldando você cada vez mais, tendo mais sabedoria. Entende? Por isso, a vitamina B.O. é tão importante. A vitamina B.O. é a vitamina Bíblia e oração. Entende? É a vitamina do crente. Se a gente não come essa vitamina, cara, a gente defina, literalmente, por dentro, assim, espiritualmente. Então, é no pleno conhecimento dele. Não é uma sabedoria que vem desse mundo, não é uma sabedoria que vem de alguma pessoa, é uma sabedoria que vem de Deus, no pleno conhecimento de Cristo. Paulo, ele fala isso várias vezes nas cartas dele, que o que mais ele quer é que as pessoas conheçam a Cristo. Que Cristo seja revelado para essas pessoas, como se algo tivesse ainda encoberto. E cara, o conhecimento de Cristo, ele liberta. E ele dá a sabedoria. Até porque Cristo é a sabedoria de Deus. Lá em Coríntios fala isso. Se eu não me engano, tem esse versículo nos próximos slides. Então, a fé verdadeira, ela gera ação. Se você pede com fé sem duvidar, você vai começar a conhecer mais a Cristo para poder adquirir mais conhecimento e mais sabedoria, entendeu? Então, se você pede com fé, crendo que Deus vai te dar, fala assim, pô, então se Deus vai me dar, eu tenho que buscar conhecer mais para poder pôr isso em prática, certo? Então, a fé verdadeira, ela vai gerar ação, sim. Se você pede e não põe em prática,
Então você pediu sem fé. Pode pedir de novo. Como o Eduardo mencionou, a sabedoria não é só pra gente. Como ele falou aqui, dá a todos. A sabedoria não é só para nós. A gente está inserido num corpo. A gente não pode se limitar a pedir sabedoria só para nós. Existem pessoas que precisam da nossa oração também para adquirir sabedoria. Colossenses 1:9, Paulo pede sabedoria para os colossenses. Vamos dar uma olhada lá no que fala. Eu vou ler esse, tá? Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Desde o dia que a gente ouviu que vocês creram em Cristo, a gente nunca deixou de orar por vocês. E quantas vezes nós deixamos de orar pelos nossos irmãos que precisam de sabedoria? Que são todos, tá? Quantas vezes? Às vezes a gente deixa de pedir pra gente mesmo, né? Quanto mais para os nossos irmãos em Cristo. A gente tem o que está atacando muito a sociedade cristã fiel hoje é o individualismo, sabe? É a questão de pedir tudo para si e por mais que seja sincero, eu quero sabedoria, Deus, para ser mais parecido com Jesus, mas ele pensa só nele, entende? A ideia de estar inserido num corpo está sendo não está sendo vista hoje, está sendo esquecida, de que a gente faz parte de um corpo e que outros precisam da ajuda. E aí é interessante, porque aqui, depois que ele fala da mente dividida, de ser instável em tudo que faz, ele passa a falar do irmão de condição humilde. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Isso é uma forma, que Tiago está falando aqui, da importância da verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual, da sabedoria de Cristo. Porque isso não passa com o tempo, isso não murcha com a flor, como a flor. Isso fica para sempre. Ele está mostrando um exemplo de dificuldade, porque era muito distinto o povo ali cristão naquela época. Tinha muitos ricos e muitos pobres, né? Então ele está falando assim, o rico não pode se orgulhar, o pobre tem que glorificar a Deus. Ele está meio que falando que tanto passar pela pobreza quanto passar pela riqueza é uma provação. É interessante, porque quando a gente está pobre, por exemplo, a gente tem dificuldade de pagar conta e tal. E quando a gente está rico, a gente muitas vezes esquece de Deus. Então a riqueza também é uma provação. E a gente tem que saber confiar nas promessas dele, que não vai faltar nada de comer e que vestir. Ótimo, não preciso de mais nada. Eu tenho Cristo. E olha aí Salomão de novo. Salomão, com tudo que ele tinha, com tudo que ele conquistou ao longo da vida dele, de sabedoria e riqueza e muita coisa, ele falou lá um dos provérbios dele, para não confiar na riqueza. Olha só, Salomão falando isso. O cara que teve tudo, não confia na riqueza. Porque ele era sábio. Entende? No fim da vida dele, ele falou o quanto ele correu em vão, lá em Eclesiastes, por exemplo. Muitas vezes para conquistar reinos e riquezas e mulheres, e não valeu de nada. Olha, por exemplo, como Cristo agiu. O diabo ofereceu para Cristo todos os reinos do mundo. Certo? Cristo falou o quê? Sai fora. Entendeu? Eu não quero isso. Por que o diabo estava tentando oferecer para ele? O diabo estava tentando oferecer para ele uma passagem sem cruz. Entende? Tipo assim, cara, eu te concedo aqui todos os reinos do mundo. Você não precisa passar pela cruz, não precisa passar por nada. Entendeu? Eu te dou tudo isso aqui, o que você acha? Jesus falou assim, não, eu vou fazer a vontade do meu Pai, que é mais importante do que isso, e até porque ele sabia que depois disso, ele é Senhor de todas as coisas, entendeu? Toda autoridade me foi dada debaixo do céu e da terra. Que ele fala lá em Mateus 28. Entende? Então, cara, eu não vou aceitar a sua passagem free, sem sofrimento, porque ela não dá em nada.
Então a gente muitas vezes tem que ver isso, a gente tem que olhar para as verdadeiras riquezas. E quando a gente olha para as verdadeiras riquezas, a riqueza da sabedoria, a riqueza de Cristo, a gente para de pecar. Cara, eu posso dizer isso com certeza. Quando Isaías ele viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele falou, sou um homem pecador, lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros. Visualizar a glória de Deus, contemplar a glória de Deus, nos convence do nosso pecado e nos leva a nos afastar do nosso pecado. Então, é muito importante que a gente faça isso, olhe para as verdadeiras riquezas, para a gente parar de ceder para as tentações do inimigo, das riquezas momentâneas, entendeu? Não, pode ceder aqui, não vai ter problema. Cara, vai sim. Existe um caminho muito mais prazeroso, mais difícil, mas mais prazeroso, que é o caminho da sabedoria de Cristo, de andar nos caminhos de Deus. A gente tem que olhar onde estão suas riquezas, porque Cristo fala, onde estão suas riquezas, aí estará seu coração. E as riquezas terrenas vão passar. E pior do que isso, os ricos que confiam nelas, passam junto com elas. Cristo falou que seria muito mais difícil o rico entrar no reino de Deus, porque é muito fácil o rico se apegar nas riquezas materiais. Não que seja errado ser rico, mas se apegar nas riquezas, nos bens materiais. Não precisa nem ser rico, milionário, você pode ter a condição que você tem hoje e ficar apegado às riquezas. Isso passa, e se você se apega a isso, você vai passar junto com essas riquezas. Por fim, a verdadeira recompensa. Feliz é um homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Deus prometeu aos que o amam. Cara, não tem nada mais importante do que receber essa coroa. A coroa da vida é a aprovação. É Deus falando para você, muito bem, você foi fiel na dificuldade desse mundo. E agora você pode entrar e desfrutar da minha presença sem pecado, assim. A coroa da vida, ela dura para sempre. É uma recompensa eterna. Quando a gente olha para a recompensa, isso não está errado, olhar para a recompensa não é errado. Quando a gente olhar para a recompensa certa, que é ganhar Cristo, que é ganhar a coroa da vida, isso nos leva a dominar a nossa carne. Paulo fala em 1 Coríntios 9 que muitos correm por uma coroa que perece, mas nós corremos pela coroa eterna. Então olhar para a nossa recompensa, para a coroa eterna que a gente vai receber, é sim um artifício para lutar contra o pecado. Então quando o pecado bater a porta, você olha, não, eu tenho uma recompensa guardada para mim, uma coroa eterna. E as nossas coroas a gente vai depositar diante dos pés de Deus. Ele vai nos entregar e a gente vai falar assim, não Deus, foi você que conseguiu isso através de mim. Nada eu teria feito sem você. E a gente deposita de volta a coroa, rendendo glórias a Ele. Então Deus, a Bíblia deixa isso muito bem claro, que Deus está interessado na glória dEle. Ele faz tudo para a glória dEle, certo? E uma vez que Ele faz tudo para a glória dEle, nos dá sabedoria, vai ser para a glória dEle. E a gente vai glorificar Ele. Então, Ele está muito interessado em te dar sabedoria para passar pelas dificuldades da vida. Ele está muito interessado em te dar o conhecimento de Cristo para glorificar Ele, porque Ele está interessado na glória dEle. Existe um pregador que disse, quando Deus está interessado em glorificar a si mesmo, isso não é egoísmo, porque Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória, nós saímos beneficiados no meio disso, porque glorificar a Deus é a coisa melhor que existe. Então a melhor oração que a gente pode fazer hoje é, Deus, glorifica a si mesmo. Porque quando você pensou em glorificar a si mesmo, sem ver o seu filho, quando o Senhor pensou em glorificar a si mesmo, o Senhor me salvou. Então Deus, preza pela sua glória, entendeu? É isso que eu quero. Porque isso é o que vai mais nos satisfazer. E é o que vai mais nos atingir. Render glórias a Cristo. Então Cristo, Ele é a sabedoria de Deus. Sabedoria, lembrando de novo, conhecimento colocado em prática. Cristo é basicamente a sabedoria de Deus, por quê? Porque tudo aquilo que Deus é, Cristo veio pôr em prática. Entendeu? Cristo veio mostrar. Por isso Ele é chamado de sabedoria de Deus. Todo o conhecimento de Deus exemplificado na prática. É Deus mostrando o quanto Ele é top. Cristo, o perfeito, crescia em sabedoria. Então, como a gente falou, por que eu não vou buscar sabedoria se Cristo buscava e crescia em sabedoria?
Cristo rejeitou a sabedoria do mundo e realizou o impossível aos homens. O que os homens achavam impossível, certo? Só pode ser aceito por Deus se você cumprir esses rituais e tudo mais. Não, Cristo veio e mostrou que essa não era a verdadeira sabedoria. Morreu numa cruz e hoje a salvação é feita pela graça. O próprio Deus morrendo no nosso lugar, isso para mim é impossível aos meus olhos, mas eu creio porque foi feito por Cristo. Cristo veio e mostrou a sabedoria de Deus na prática. Essa sabedoria que a gente tem que buscar. Cristo rejeitou as riquezas desse mundo e manteve seus olhos fixos em Deus. Como a gente falou, Satanás veio oferecer os reinos do mundo e ele falou assim: não, a minha riqueza é fazer a vontade de Deus, a minha comida é fazer a vontade do Pai. A gente tem que ser como Ele. Cristo também, como diz em Hebreus 12:2, manteve os olhos fixos na coroa proposta, na recompensa, aquilo que havia sido proposto para Ele. Então, aonde a sabedoria precisa fazer efeito na sua vida hoje? Eu creio que em todas as áreas. Você tem pedido diariamente por sabedoria? Peça sem duvidar, peça sempre, em todo momento. Tem buscado com fé ou inconstante? Tem olhado para o que você tem ou aquilo que Deus é, a verdadeira riqueza que Ele é, aquilo que Ele pode te proporcionar da sabedoria de Cristo para você? Será que você ama as coisas desse mundo a ponto de deixar de lado a sabedoria de Deus, a riqueza de conhecer a Cristo? Você tem desejado a coroa da vida ou as coroas desse mundo? Feliz é o homem que persevera na aprovação, e esse mundo é uma aprovação constante, e depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Queria orar para a gente encerrar, e queria que você, no seu lugar, pudesse orar justamente por isso que a gente aprendeu hoje, por sabedoria, por conhecimento aplicado na prática, porque é isso que vai importar do ponto de vista eterno. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha hoje, Deus, sobre nós, com esse olhar de misericórdia que o Senhor nos mostra através desse texto, que o Senhor conhece as nossas limitações e está disposto a dar a sabedoria de livre e boa vontade. Deus, por favor, Pai, eu sou falho, eu preciso de mais sabedoria, de conhecer mais a Cristo, para parecer mais com Ele, para te glorificar mais, te glorificar melhor, Deus, desfrutar mais de Ti. Não só eu, mas como todos os irmãos aqui, Pai. Entrega a sabedoria de Cristo a eles, Deus, cada dia mais, uma medida que vem se transbordando a cada dia, Pai, para que eles sejam servos fiéis a Ti, Deus, que se preocupem nada menos do que servir a Ti da melhor maneira possível, Pai. Nos dá sabedoria para pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos dado de conhecimento através da Tua palavra. Nos faz ser mais amigos do Senhor, Pai. Eu reconheço o quanto eu tenho pecado. Reconheço o quanto eu preciso, dependo de Ti. Se o Senhor, Deus, se virar e não resolver não dar essa sabedoria, Deus, eu estou perdido, Pai. Mas aqui está falando que o Senhor dá. Então é baseado nessa promessa que eu venho aqui diante de Ti pedir, por favor, Deus, transforma meu coração e me dá sabedoria que vem de Ti, que rende glórias a Ti, que te engrandece e te glorifica, Deus. Por favor, Pai. Não só para mim, mas para todos os meus irmãos aqui. Que eles venham conhecer a Cristo cada dia mais e ter mais sabedoria no pleno conhecimento de Cristo. Que eles venham olhar para a coroa que nos está proposta, Deus. Que o Senhor vai dar a todos aqueles que te amam e permaneceram até o fim. Muito obrigado, Pai. Abençoa o nosso culto hoje a Ti. Seja tudo para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Se vocês quiserem alguma dúvida, quiserem conversar alguma coisa, pode falar com meu pai, comigo, tá? A gente vai ter 10 minutos de intervalinho agora, tomar um café, tem café ali atrás, tá? Ali no fundo, e aí 10h30
32 a gente começa o nosso culto, beleza?